E aí, galera, aqui é o JP e a gente vai agora dar sequência ao nosso estudo. Hoje nós vamos falar da tabela periódica, tá? Então, antes da gente entrar para entender um pouquinho sobre o que ela é, como ela funciona, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, a tabela periódica não foi feita para ser decorada, tá? A gente usa ela como um material de consulta mesmo. Assim como, por exemplo, na matemática nós consultamos tabuadas muitas vezes, a tabela periódica é feita para consulta e assim a gente consegue, inclusive, fazer previsões de muitas reações químicas, de comportamentos dos elementos. Outra coisa, por que ela leva esse nome? Periódica. Periódica tem a ver com período, e período significa que é um ciclo com repetição. Então você observe, quando estudar ela mais a fundo, que existem algumas repetições importantes na forma como os elementos estão organizados, tá certo? Bom, primeiro passo para a gente entender a nossa tabela é entender um pouquinho do histórico dela, como que ela chegou ao formato que a gente tem hoje, enfim. Vamos lá então. Bom, ao longo da história, existiram várias tentativas de organizar os elementos químicos em um único lugar, ok? E aí eu trouxe aqui para vocês uma dessas ideias, tá certo? Existem outras, mas o nosso foco aqui é saber um pouquinho do que levou ao modelo atual que a gente tem de tabela. Bom, o que são essas tríades de Dobenheimer? Dobenheimer foi um cientista em 1829 e ele percebeu uma característica muito importante. Ele separou os elementos químicos até então que tinham sido descobertos em tríades, ou seja, grupos com 3 elementos. Tá aqui, ó, algumas das tríades que ele encontrou. E ele percebeu uma característica muito importante dessas tríades. Ele percebeu que se eu pegasse a massa atômica desse elemento, desse primeiro, e a massa desse último, para eu descobrir a massa desse elemento do meio, era só eu fazer a média aritmética dos outros dois, ou seja, eu somo e divido por 2. Por exemplo, aqui, ó, 7 mais 39 vai dar 46. 46 dividido por 2 é exatamente 23. Ele percebeu que isso acontecia com vários grupos de elementos, com várias tríades. E essa foi uma primeira proposta na organização dos elementos, organizá-los em trios, ok? Em tríades. Só que essas tríades não funcionavam muito bem para todos os elementos, tá? Então tinha tríade que essa propriedade não funcionava de conseguir calcular a massa do intermediário usando a média aritmética. Assim, essas ideias propostas por Dobenheimer não foram tão aceitas na época. Só que aí, foi passando o tempo, a gente chega em um cientista que é extremamente importante para a gente, que é conhecido como Mendeleev, ok? Ele era um russo, Dmitry Mendeleev. E no ano de 1869, ele propôs uma organização dos elementos de uma forma diferente. Ele propôs organizá-los em ordem crescente dessa massa atômica. Ok? Então, ao invés de organizá-los, por exemplo, em tríades, ele estava organizando esses elementos numa sequência pela ordem atômica. E é interessante porque, mais do que essa ideia e esse critério para poder para poder organizar os elementos químicos, o que ele pensou? Ele conseguiu prever que existiriam elementos que ainda não tinham sido descobertos. E ele deixou espaços vazios, lacunas na sua primeira tabela, no seu primeiro esboço de tabela, para que quando fossem descobertos esses elementos, eles pudessem compor ali o lugar onde ele tinha deixado. Como que ele pensou nisso? Bom, ele colocou cada elemento químico numa carta, como se fosse um jogo de baralho. E aí, tentando organizar essas cartas da melhor forma possível, ele acabou adormecendo. E conta-se que nesse sonho, o famoso sonho de Mendeleev, no sonho ele conseguiu organizar esses elementos por ordem de massa atômica, ordem crescente de massa atômica. Quando ele acordou, ele fez isso. E ele foi tão incisivo, ou seja, ele apoiou tanto essa ideia que foi muito aceito na época. Tanto é que ele é conhecido como o pai da tabela periódica. Além disso, o que ele propôs? Ele propôs a chamada lei da periodicidade, em que fala que a massa atômica é que determina a maioria das propriedades físicas, como, por exemplo,
densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição e algumas outras que a gente vai estudar mais para frente, tá certo? Isso daqui foi um marco na história, foi muito importante, tá? E a única mudança que a tabela teve desde 1869 para o que a gente tem hoje é porque hoje em dia o critério não é mais a massa atômica. O critério que a gente usa para organizar é um critério proposto por Moseley, que foi proposto em 1913, para organizar os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Lembrando da nossa aula de estrutura atômica, número atômico é a mesma coisa que o número de prótons que o meu átomo tem. E como eu expliquei para vocês já, o número de prótons ou o número atômico é característico de cada elemento químico. Assim, eu sei que o hidrogênio, que um átomo é de hidrogênio, porque ele tem o mesmo número de prótons que o hidrogênio tem que ter. Eu sei que é um oxigênio porque é o mesmo número de prótons, mesmo número atômico. Ou seja, esse número atômico é como se fosse o RG, a impressão digital do meu elemento. Então tem como eu diferenciar um elemento do outro com isso. Com a massa atômica não tem como fazer isso, porque existem elementos com número de massa que a gente já estudou que é semelhante. E aí o número de massa está bem relacionado com essa massa atômica. Assim, a gente teve uma mudança no critério. E esse critério do número atômico é usado até hoje, certo? Talvez vocês encontraram já fotos de outras organizações da tabela. Cada uma tem justamente uma ideia, mas existe um modelo tradicional, que é o que a gente vai estudar nessa aula, e entender o que a gente consegue saber desse modelo e como analisá-lo. Tá certo? Então, o critério hoje que a gente usa é o mesmo critério proposto lá em 1913. Por que não foi proposto já por Mendeleev esse modelo em ordem crescente de número atômico? Porque na época que ele propôs isso, ainda não tinha sido descoberto as partículas chamadas prótons. Então, não tinha como ele propor essa organização em número atômico. Mas ainda assim, ele leva o nome, Mendeleev leva o nome como o pai da tabela periódica, ok? Bom, vamos lá então entender como que é a nossa estrutura atual da tabela. Então, atualmente, nós temos 118 elementos químicos. Lembra que elemento químico é a variedade de átomos. Então, existem na natureza 118 variedades de átomos. É óbvio. Depois, essas variedades vão se ligar, vão formar outras substâncias, enfim. Então, é como se fosse um jogo de Lego em que eu tenho 118 pecinhas, tipos de pecinha. E aí, obviamente, esses tipos de peça, eu tenho uma quantidade absurdamente grande de cada um desses tipos, ok? É óbvio, alguns com mais, outros com menos. Então, nós temos atualmente 118 elementos químicos que estão distribuídos em 18 grupos ou famílias, né? São sinônimos essas duas palavras, e em 7 períodos. Lembrando que sempre que eu falar na tabela periódica de grupo ou família, eu estou falando de coluna. Estou falando aqui na vertical, tá certo? E sempre que eu falar de período, eu estou falando na horizontal, ok? Eu estou falando da linha horizontal. Outra coisa interessante da gente chamar de família é porque elementos do mesmo grupo ou da mesma família possuem propriedades químicas semelhantes. É mais ou menos a ideia de você pensar assim, ó, você é parecido com os seus parentes, com os seus pais, com a sua mãe. Você puxou características, sejam físicas ou às vezes comportamentais, dos seus parentes. É a mesma ideia com os elementos. Elementos da mesma família têm propriedades químicas semelhantes, ok? Vamos continuar analisando então. Então, esse daqui é um esboço da tabela que a gente tem atualmente. Perceba aqui, ó, eu tenho 18 colunas, tá? Então tá aqui, ó, 1, 2, sempre a gente começa contando da ponta esquerda para a ponta direita. 18 colunas, perceba aqui, e eu tenho 7 períodos, ou seja, 7 linhas. Então perceba aqui, ó, daqui eu tenho uma linha que vai até aqui, depois a segundo período aqui, depois terceiro período. Aqui embaixo, tá? Provavelmente você já viu essas duas fileiras aqui embaixo, que elas também são, apesar de não parecer, do sexto período e do sétimo período. Depois eu já vou explicar um pouquinho por que elas aparecem aqui para fora da tabela periódica, tá? Mas na verdade elas não estão para fora, elas estão organizadas em algum lugar aqui dentro dessa tabela, tá certo?
Então, temos aqui os 7 períodos e as 18 famílias, os 18 grupos, ok? Continuando. Então, tá aqui uma tabela que você pode encontrar na internet, tá? O que significam as cores da tabela? Preste atenção. Sempre uma tabela periódica que você pegar vai trazer uma legenda para as cores e para as informações que ela traz. Então, o que significam esses números? É muito importante, se você tem dificuldade de saber o que significa determinada região, determinada cor, porque as cores mudam de material para material, de imagem para imagem, você saber analisar essa legenda. Então aqui não se preocupem agora com as cores por enquanto, tá? Porque a gente vai entender um pouquinho de cada pedaço dessa tabela periódica. Vamos analisar aqui simplesmente as informações. Então perceba que sempre a tabela vai trazer para você o nome do elemento químico e o símbolo químico. Esse símbolo é muito importante que você conheça. Óbvio, alguns a gente usa mais que outros. Por quê? Ao longo do nosso estudo existem elementos mais comuns para aparecer, mas todo elemento químico tem um nome próprio e um símbolo próprio. Esse nome muitas vezes está relacionado ao local onde ele foi descoberto, ao cientista que fez isso, ao país, às propriedades. Então existem várias origens para os nomes dos elementos químicos. Além disso, perceba que nessa tabela, no caso que eu trouxe, tem aqui embaixo um número que ele chama de peso atômico ou massa atômica, tá certo? E aqui no canto superior esquerdo de cada um dos quadradinhos eu tenho um número atômico. Então, como que, se a gente fosse seguir um por um na tabela periódica, a ordem correta seria? Seria aqui, ó, começando pelo hidrogênio, tá aqui o primeiro elemento químico e o menor de todos, tá aqui com relação ao número atômico. Temos aqui, ó, número atômico 1, depois em seguida eu sigo no mesmo período, sempre período. 2, que é o hélio. Depois, cheguei no final do período, vou para a linha de baixo, para o período de baixo. Tá aqui, ó, 3, 4, vou continuando aqui do outro lado. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminou aqui, 11, 12, vai até aqui 18. Terminou aqui 19, 20, 21. E a gente vem até aqui, chegou aqui na ponta, 36. Desci aqui para 37, vou até o final. Desço aqui depois 55. Agora perceba, aqui, na verdade, é onde está essa fileira inteira de elementos. Então, olha aqui, ó, 56, aí eu desço aqui, ó, 57. Ele não traz aqui, mas seria na sequência até chegar aqui, ó, 71. Chegando aqui 71, eu volto para cá, 72, 73 e termino aqui. Mesma coisa aqui embaixo, 87, 88. Terminei aqui 88, desço, 89, sigo na sequência até 103 e termino aqui, ó, 104. O último elemento está aqui, 118, tá certo? Por que a gente encontra essas duas fileiras para fora? Elas, primeiro que elas têm um nome especial, a gente vai ver daqui a pouco, mas basicamente, se você já viu algum escritório, muitas vezes eles têm um armário de arquivos, em que você puxa uma gaveta que tem muitos arquivos. O que acontece aqui? É como se esse espaço fosse uma gaveta e eu colocasse todos esses elementos aqui exatamente nesse quadradinho. Então, na verdade, eu puxei essa gaveta e encontro todos eles. Se eu quero guardá-los, então é como se eu fechasse a gaveta e colocasse aqui. Então, se a gente analisa essa parte maior da tabela como sendo, por exemplo, a minha mão aqui na imagem, o que seriam essas duas fileiras aqui embaixo? Elas estariam exatamente aqui, ó. Então, estariam aqui e na hora que eu puxo ela para fora, saem todos esses elementos que eu estou enxergando aqui, tá certo? Isso daqui é porque eles têm algumas características próprias, por isso que eles estão agrupados dessa forma, tá certo? Vale lembrar também que todos esses elementos aqui, tanto esses dessa primeira fileira aqui, quanto esses de baixo, estão exatamente, pertencem a essa família, ou seja, a essa coluna aqui, ó, tá certo? Então, lembra que essa é a sequência. 1, depois vem aqui 2 e assim por diante. Quando você tiver que se localizar, lembra então que é sempre na mesma linha, terminou a linha, vai para a linha de baixo, sempre da esquerda para a direita, ok? Vamos lá. Continuando então agora a nossa análise da tabela periódica. Então, trouxe aqui, ó,
temos aqui essas duas fileiras. Perceba aqui que é uma outra tabela, tem outro código de cores aqui, não precisa se preocupar. Nesse caso aqui, ele traz aqui separado o que significa cada cor, ok? Vamos lá, temos aqui, então, essa primeira que está em roxo é conhecida como série dos lantanídeos. Por que ela leva esse nome? Porque o primeiro elemento dessa série é chamado de lantânio, então essa série inteira é em homenagem a ele, ok? Assim como a de baixo é conhecida como série dos actinídeos, assim como o primeiro elemento é o actínio, ok? Vale lembrar aqui, a gente entender, que não são todos os elementos que a gente encontra na mesma proporção na natureza, tá? Então, existem elementos que são mais abundantes que outros. No caso, o elemento mais abundante na natureza, no universo, é o hidrogênio, ok? É o que tem menor número atômico e é o mais comum no universo, ok? Bom, continuando então aqui o nosso estudo, tá? A gente pode separar a tabela periódica também por blocos. Como assim? Nós temos o bloco dos elementos ditos representativos, que são os que estão em laranja. Então, aqui, ó, que chamados também de família A. Então, tem aqui, ó, família 1A, ou grupo 1, família 2A. Depois eu vou lá para o outro lado, 3A, 4A, 5, 6, 7 e 8A, ok? É interessante que se eu fosse pegar aqui por grupo, né, do grupo 1 ao 18, aqui seria grupo 1, depois grupo 2. Como aqui eu tenho 10 grupos, então aqui já voltaria no grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Grupo A são os elementos que a gente vai estudar primeiramente, porque eles são mais simples de serem estudados. As propriedades deles são mais semelhantes no sentido de que eu consigo ter uma previsão maior do comportamento deles, tá? Já os elementos das famílias B, que são esses daqui, são chamados de elementos de transição, esses no caso que estão em verde, ou se eu pego exatamente aqui embaixo, ó, que são os que entram exatamente nesses dois espaços, eles são chamados de transição interna. São elementos que têm propriedades e as características um pouco mais elaborados para a gente estudar. Então tá aqui, ó, na sequência. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Aí esses três formam o 8B. Volta aqui 1B e 2B. Se você não quiser confundir, pode chamar simplesmente de grupo 1 até 18, exatamente nessa sequência, porque não tem erro, tá certo? Então a gente estuda primeiramente os representativos, o que está em laranja, por justamente ser um pouco mais simples da gente entender o comportamento deles, ok? Vamos lá. Além disso, a gente pode separar os elementos químicos por também propriedades. Como assim? Nós temos 4 grupos. Os metais, os ametais, também chamados de não metais, os gases nobres e o hidrogênio. Vamos entender um pouquinho das propriedades. Quando eu falo aqui de propriedades, eu estou falando do elemento puro, tá? Nem sempre a gente encontra na natureza o elemento puro, né? O átomo sozinho e tudo mais. Aqui a gente vai analisar as características dos grupos puros, dos elementos puros. Depois, mais para frente, a gente estuda as substâncias separadas. Então, com relação aos metais, nós temos que a temperatura ambiente eles são sólidos, com exceção do mercúrio. Mercúrio, que era aquele metal que antigamente vinha em termômetros e que é um metal tóxico para nós, é líquido à temperatura ambiente, ou seja, nessa temperatura que a gente está em torno de 25 graus Celsius, mais ou menos, tá? Os demais elementos são sólidos à temperatura ambiente. Além disso, os metais apresentam um brilho metálico. Só pensando numa panela, ela tem um certo brilho que eu sei reconhecer que é um brilho de um metal. Os metais também são condutores de calor e eletricidade, ou seja, por isso que eu uso metais para poder fazer uma panela, né? Uma panela de alumínio, alumínio é um metal. Por que eu faço uma panela de alumínio? Porque ela conduz calor, então eu consigo preparar comida nela. Além disso, por que eu faço um fio de cobre? Cobre é um metal, ele conduz eletricidade. Também eles são maleáveis, ou seja, eu consigo fazer uma folha com os metais. Como assim folha? Por exemplo, folha de alumínio, eu consigo fazer uma lâmina, uma chapa com ele. Ou seja, são maleáveis. E são dúcteis, ou seja, eu consigo
fazer fios com eles, por exemplo, fio de cobre. Continuando. Os ametais, ao contrário, na temperatura ambiente eu consigo achar eles sólidos, líquidos ou gasosos. Por exemplo, enquanto eu tenho apenas o mercúrio, que é um metal líquido na temperatura ambiente, eu tenho, por exemplo, bromo, que é um outro elemento químico, ele puro, ele é líquido à temperatura ambiente também. Assim como eu encontro substâncias sólidas ou também gasosas à temperatura ambiente. E como o próprio nome diz, não metais, eles têm características opostas aos metais. Assim, eles não apresentam brilho metálico, não conduzem calor e eletricidade, não são maleáveis e nem são dúcteis. Outro grupo que eu consigo separar são os gases nobres. Como o próprio nome diz, eles são gasosos. E por que eles levam esse nome de gases nobres? Porque eles são estáveis, ou seja, eu encontro eles geralmente isolados na natureza. Enquanto a grande maioria dos outros elementos químicos a gente encontra eles misturados com outros elementos, os gases nobres não. Em geral, eles não se misturam, eles não se ligam a outros elementos químicos. Assim, eles levam esse nome de gases nobres, por serem estáveis. E por fim, o hidrogênio, que ele, um único elemento, é um grupo sozinho, porque ele possui um comportamento muito variável. Então, a gente não encaixa ele nem como metal, nem como ametal e nem como gás nobre. Se você se lembrar da posição dele na tabela, era aquele primeiro quadradinho na ponta superior esquerda. Em alguns exemplares de tabela, eles inclusive trazem o hidrogênio sozinho, sem estar em nenhuma família, porque na verdade ele não pertence a família nenhuma da tabela periódica. É o elemento que a gente fala que é órfão, ou seja, não tem família, ok? É original dentro da tabela periódica, ok? Então, vamos analisar agora, com relação a esses grupos, aqui a nossa tabela. Então, tenho aqui hidrogênio, ok? Geralmente ele vem aqui, mas ele não pertence a essa família 1A. Temos os metais, que são a grande maioria dos elementos. Então, a gente pode analisar tranquilo aqui que a grande maioria dos elementos químicos que existem são metais. Temos alguns poucos ametais, e essa última família aqui é a família dos gases nobres, ok? Em alguns exemplares mais antigos de tabelas periódicas, vocês encontram aqui uma separação chamada como semimetais. Hoje em dia, a gente não separa mais em semimetais. O que seriam esses semimetais? Seriam aqueles elementos que estão exatamente aqui nessa fronteira de metal para ametal. Então, eles tinham características um pouco dos metais e um pouco dos ametais. Hoje em dia, a gente já não separa mais eles desse jeito, separa somente nesses 4 grupos aqui. Vale a gente lembrar também aqui uma coisa interessante, que elementos com alto número atômico são artificiais. Então, esses elementos aqui, ó, mais aqui do final da tabela, alguns aqui dessas séries aqui embaixo, dos actinídeos, são artificiais, ou seja, não ocorrem naturalmente na natureza. São só feitos em laboratórios, por exemplo, aceleradores de partícula. São os que a gente chama, por exemplo, de transurânicos, ou seja, aqueles elementos que estão depois do urânio na tabela periódica. O urânio está aqui embaixo, mais ou menos, nessa região aqui. Por que isso acontece? Quando o elemento, quando o átomo vai ficando com muitos prótons e nêutrons lá no seu núcleo, ou seja, com um número atômico muito alto, no caso dos prótons, que aumenta muito, o núcleo fica muito instável. E aí o que acontece? Ele se quebra em partes menores, gerando outros elementos químicos. É isso que acontece com esses elementos artificiais. Às vezes eles existem por um curto período de tempo e depois eles se quebram e se transformam em elementos menores. Basicamente, a gente observa isso daqui com relação ao estudo da radioatividade, uma vez que na radioatividade você faz a transmutação de elementos, ou seja, você transforma um elemento químico em outro, ok? Então, vale lembrar aqui que tem elementos na natureza que são naturais e muitos são artificiais. São artificiais a ponto da gente nem saber direito as propriedades daquele elemento, de tão pouco tempo que ele existe, ele é criado e em seguida ele já deixa de existir, ele se transforma em outro, ok? Bom,
Uma coisa para a gente fechar aqui interessante também é saber alguns nomes próprios de grupos. Isso é muito importante, ok? Então, temos aqui esses grupos aqui que a gente precisa saber o nome da família. Muitas vezes eu me refiro a um elemento daquela família usando o nome da família. Então, ou da família, o grupo 1 ou da família 1A, são chamados metais alcalinos. Então, sempre que eu falar de um metal alcalino, eu estou falando de um elemento dessa família aqui, que é aquela primeira família na tabela, primeira ponta esquerda. Ao lado dela eu tenho os metais alcalino-terrosos, ok? Então, sempre que eu falar de alcalino-terrosos, família 2A. Pulando os de transição, depois lá na 3A, o grupo 13, eu tenho a família do boro. Leva esse nome porque o primeiro elemento da família é justamente o boro. 14, família do carbono, o primeiro elemento também é o carbono. E grupo 15, que é a família do nitrogênio, também é o primeiro elemento. Voltando aqui, 16, eles são chamados de calcogênios, ok? 17, halogênios e, por fim, 18, os gases nobres. Muito importante você saber essas famílias aqui. E como que você guarda os elementos de 4 dessas famílias que são os que mais vão aparecer para a gente? Vamos lá. Metais alcalinos, você vai guardar assim. Então, os elementos são lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Você guarda pela frase li na cama, Robson Crusoe em francês. De novo, li na cama, Robson Crusoe em francês. Muito útil para a gente guardar isso, ok? Família 2A para a gente guardar. Tá aqui, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Você guarda assim, Bete Magrela casou com o senhor Barão Ratão. Depois, grupo 16 aqui, ó, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Os 7 porquinhos, ok? E por fim, a última para a gente guardar, a família do halogênio, dos halogênios. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Fica claro que a Brahma imita a Antártica, ok? Fechamos aqui a nossa aula de tabela periódica. O melhor jeito de você se acostumar com ela é usá-la quando você estiver fazendo exercícios, tá? Então, adquira uma tabela, use ou da sua apostila ou de alguma imagem da internet, mas se habitue com ela. E você vai ver que ela não é um bicho de 7 cabeças, mas ao contrário, ela pode ser usada a nosso favor em muitas ocasiões. Até a próxima. Tchau, tchau.